A noite como porta entre o céu e a alma. Alguma vez, ao deitar-se, você sentiu como se uma presença suave o envolvesse, como se o silêncio da noite não fosse vazio, mas um convite? Santa Catarina de Bolonha dizia que a noite é o espelho da eternidade. Quando tudo se cala e o corpo repousa, Deus fala à alma de modo mais íntimo. Mas poucos escutam, porque adormecem sem preparar o coração. Ela afirmava que há um gesto, uma atitude, uma oração secreta que transforma o simples ato de dormir em um encontro com o divino, e que quem o pratica sente o corpo e a alma se renovarem de forma misteriosa. Se essa mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários. Santa Catarina, transforma meu sono em oração, e una-se a esta corrente de luz e fé que se estende até o céu. Durante suas longas noites no convento de Bolonha, Catarina observava o mundo adormecer e percebia que o sono é mais do que um descanso, é uma entrega espiritual. Enquanto dormes, tua alma se move, dizia. E onde ela repousa depende de como adormeces. A santa via, em suas visões, almas que ao dormir se elevavam como chamas suaves até a luz, porque haviam oferecido o dia a Deus, e via outras, pesadas como pedras, presas a pensamentos e mágoas, incapazes de descansar mesmo no sono. O corpo dorme, mas a alma permanece desperta, dizia ela. Por isso, o modo como adormeces decide o que tua alma fará enquanto dormes. Em seus escritos, Catarina revelava que o descanso noturno é o momento em que o céu mais se aproxima da terra. É quando os anjos passam pelos lares, recolhendo orações esquecidas, lágrimas silenciosas e intenções puras. Mas também é quando o inimigo tenta semear inquietações, pensamentos tristes e pesadelos. A noite é um campo de batalha entre a luz e as sombras, dizia. Mas quem dorme em estado de graça repousa nos braços de Deus. Ela aconselhava suas irmãs de clausura a nunca deitar-se sem antes purificar a alma. O corpo precisa de banho, a alma, de confissão interior, o exame de consciência. Esse simples gesto de olhar o próprio dia e oferecê-lo a Deus, é para Catarina, o primeiro passo da transformação espiritual. Quem dorme em paz com sua consciência acorda mais próximo do céu. E ela explicava, enquanto o mundo se apaga, Deus acende em ti uma luz. Dormir sem rezar é como apagar essa lâmpada antes da hora. Nas noites frias do convento, Catarina ajoelhava-se diante da cruz e dizia: Senhor, se durante o dia eu vos esqueci, lembrai-vos de mim nesta noite. E acrescentava: transformai meu sono em oração, meu descanso em louvor e minha respiração em canto de amor. Essa entrega simples e profunda se tornou um de seus segredos mais poderosos. Ela ensinava que quem adormece em estado de entrega verdadeira é visitado por graças que curam o corpo e iluminam o espírito. Santa Catarina dizia que o corpo se restaura quando a alma está em paz. O que cansa o corpo não é o trabalho, mas o peso do coração. Muitas doenças, segundo ela, nascem da alma inquieta, da mente que adormece em agitação e acorda sem luz. Mas quando a alma é entregue a Deus antes de dormir, o corpo repousa como um templo em silêncio. O corpo sente o que a alma vive, dizia. Se tua alma dorme em paz, teu corpo desperta curado. Ela via o sono como uma pequena morte, uma imagem da eternidade. Por isso recomendava que cada noite fosse vivida como se fosse a última, não com medo, mas com gratidão. Deita-te como quem entrega a vida, e acorda como quem a recebe de novo. Essa consciência muda tudo. O sono deixa de ser uma pausa e se torna um sacramento invisível. Catarina também alertava que muitos adormecem levando para o travesseiro o que deveriam deixar aos pés da cruz: rancores, preocupações, culpas. Quem dorme com mágoas dorme com inimigos invisíveis. Por isso, ela recomendava que antes de fechar os olhos, se faça um ato de perdão, ainda que silencioso, para que nenhuma sombra entre no coração durante o repouso. Perdoa antes de dormir, dizia, e os anjos velarão teu sono. Nas horas mais silenciosas da noite, quando o convento dormia, Catarina muitas vezes se levantava para rezar brevemente, não por obrigação, mas por amor.
Ela dizia que a oração noturna tem um perfume diferente, é mais pura, porque nasce no meio do silêncio. Enquanto todos dormem, Deus busca corações acordados. Mas para aqueles que vivem no mundo e não podem levantar-se em vigília, ela deixava um conselho precioso: oferece teu sono a Deus como oferenda. Diz: Senhor, enquanto durmo, ama por mim, repara por mim, reza por mim. Essa entrega, dizia a santa, faz com que até o descanso se torne oração. O anjo da guarda, vendo tal gesto, permanece de sentinela ao lado do leito, afastando todo o mal e cobrindo o coração com luz. Catarina via em suas visões quartos escuros sendo iluminados por presenças celestes, simplesmente porque alguém, antes de dormir, havia feito uma oração sincera. As almas que adormecem rezando, dizia, são visitadas pelos anjos antes de amanhecer. Ela também alertava para o perigo de adormecer em distração, o hábito moderno de deitar-se em ruído, sem silêncio interior. A alma que dorme em meio ao barulho não escuta a voz de Deus no sonho. Por isso recomendava que se desligassem os ruídos, as palavras inúteis e os pensamentos dispersos, criando um ambiente de paz. Deus fala no silêncio, e o sono é o templo onde ele fala mais claramente. Catarina dizia que para muitos, o sono é o único momento em que Deus ainda pode tocar o coração, porque durante o dia ele é esquecido. E é por isso que o inimigo tenta perturbar as noites com pesadelos, angústias e insônia. Ele teme a alma que adormece em oração, porque ela continua rezando enquanto dorme. Assim, a santa nos revela o primeiro segredo para a transformação do corpo e da alma: oferecer o sono como ato de amor. Quem o faz, acorda diferente, mais leve, mais sereno, mais fortalecido. O repouso se torna graça e a noite, um altar invisível. E é sobre o segundo segredo, a oração silenciosa, que atrai o Espírito Santo durante o sono, que Santa Catarina revelará na próxima parte. Santa Catarina de Bolonha dizia que há um instante entre o adormecer e o amanhecer em que Deus toca o coração humano de modo que a alma não percebe, mas o corpo sente. É o toque que renova, que restaura o que o dia feriu, que limpa o que a alma acumulou. O sono é o laboratório da graça, dizia a santa, é o momento em que o oleiro molda novamente o vaso quebrado pelas preocupações. Em suas experiências místicas, Catarina via como o Espírito Santo descia suavemente sobre os que dormiam em oração. Alguns eram visitados por uma luz tão delicada que o próprio anjo da guarda se prostrava diante dela. Enquanto a alma repousa em Deus, os anjos trabalham, dizia. Eles curam, inspiram e protegem. Cada oração dita antes de dormir se torna uma centelha dessa luz, uma permissão dada ao céu para agir. Ela ensinava que há 3 formas pelas quais Deus se manifesta durante o sono: pela cura do corpo, pela purificação da mente e pela elevação da alma. A cura do corpo vem quando o coração se entrega em confiança. O corpo relaxa e o espírito age no silêncio dos sistemas, no batimento do coração, no ritmo da respiração. O corpo é o templo, e o descanso é a liturgia do espírito que o habita, dizia Catarina. Quem dorme em oração acorda mais saudável porque foi tocado pela paz. A purificação da mente ocorre quando, em vez de adormecer em pensamentos confusos, a pessoa entrega sua mente a Deus. Diz antes de dormir: Senhor, lavai meus pensamentos com vossa luz, e verás a diferença. Santa Catarina dizia que o sono é como um rio. Se nele lançamos mágoas, ele as carrega. Se lançamos fé, ele as purifica. O inimigo tenta encher o rio com pedras, preocupações, culpas, medos, mas Deus o limpa toda vez que o coração se entrega. E a elevação da alma é o mistério maior. A santa explicava que a alma que dorme em estado de graça é como uma criança levada no colo pelos anjos. Durante o sono, Deus fala à alma, e ela responde sem palavras. São momentos em que o Espírito Santo inspira decisões, consola feridas, desperta dons adormecidos. Por isso muitas pessoas acordam com ideias novas, intuições, ou simplesmente com uma paz que não sabem explicar. É o eco da presença divina, dizia Catarina.
a lembrança inconsciente de um encontro que a alma teve com o amor eterno. Ela também falava de um tipo de sono sagrado, aquele que não é apenas descanso, mas comunhão. Quando o corpo dorme e a alma ama, o demônio não pode tocar. Esse estado, dizia, é um dom reservado àqueles que cultivam pureza e oração. O próprio sono se torna louvor. O anjo, ao ver uma alma dormir em graça, inclina-se e reza por ela. Santa Catarina dizia que os sonhos também podem ser campo de revelação, não os sonhos banais, mas aqueles que deixam um vestígio de paz, um chamado ao bem. O que vem de Deus não inquieta, consola. Por isso, ensinava que ao acordar é importante lembrar o que o coração sentiu. Se acordas em paz, é sinal de que foste tocado. O corpo, quando dorme em oração, responde à graça de forma concreta. Muitos que dormiam inquietos, depois de aprenderem a entregar o sono a Deus, acordavam mais leves, com dores amenizadas, com força nova. Catarina explicava que o Espírito Santo restaura o corpo por dentro, como o sol que, sem barulho, renova a terra a cada amanhecer. Não é milagre visível, mas transformação constante, dizia. Ela via também como o inimigo tenta perturbar o sono dos fiéis com pesadelos, insônia e pensamentos de medo. Mas quando a pessoa dorme sob o sinal da cruz e entrega a mente a Deus, o mal não encontra entrada. O diabo teme a cama do justo, dizia. Ela é um altar de repouso consagrado. Maria Sima confirmava essa visão, dizendo que as almas do purgatório pediam aos vivos que rezassem ao deitar-se, porque essa oração lhes trazia alívio. Enquanto dormes, tua oração continua ecoando no mundo espiritual. Santa Catarina explicava que é como uma chama que não se apaga. O corpo dorme, mas a alma segue intercedendo. No convento, Catarina costumava abençoar as irmãs antes que se recolhessem. Traçava sobre elas o sinal da cruz e dizia: que o Senhor te visite durante o sono e te desperte com nova luz. As irmãs dormiam serenas, e muitas diziam sentir uma presença de paz envolvê-las durante a noite. Era a confirmação de que Deus realmente vela pelos que o amam. Ela ensinava uma pequena oração para dizer antes de adormecer, que resume todo o mistério da entrega e da transformação. Jesus, entrego-te meu corpo para que repouses em mim, minha mente para que penses em mim, e minha alma para que ames em mim. Se hoje te ofendi, purifica-me no teu amor, e se pequei por esquecimento, lava-me no teu sangue. Que meu sono seja louvor, e meu despertar, um novo sim à tua vontade. Amém. Ao recitar essa oração, dizia Catarina, o anjo da guarda se aproxima e traça um selo de luz sobre a fronte. O mal se dispersa, a alma repousa e o corpo se renova. É por isso que, segundo ela, o verdadeiro descanso não vem da cama, mas do coração. Dormir em graça é acordar com a alma ressuscitada. E quando a manhã chega, os que viveram essa entrega sentem-se mais fortes. As preocupações do dia anterior já não pesam, a mente está clara, e o corpo parece mais leve. É o milagre da noite, dizia a santa. Deus age enquanto dormes, para que acordes mais próximo do céu. Santa Catarina nos convida, então, a transformar todas as noites em altares invisíveis. Que cada travesseiro seja um altar de entrega, cada respiração, uma prece silenciosa, cada despertar, uma ressurreição diária. Se dormes em Deus, viverás em paz, dizia ela. E o que antes era apenas descanso se tornará comunhão. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas almas que esperam por sua caridade. Reze por elas, ofereça uma missa, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma sofrida e o abraço eterno de Deus. Santa Catarina de Bolonha dizia que o amanhecer é a resposta de Deus à oração da noite. É o instante em que o invisível se revela em gestos simples, um corpo que desperta leve, uma mente mais serena, um coração que, sem saber por que, sente-se em paz. A cada manhã, dizia a santa, Deus repete o milagre da criação. Ele diz: faça-se a luz, dentro de nós. Para Catarina, o despertar não é apenas o fim do sono, mas o início de uma nova oportunidade de santificação.
Quem dorme em oração acorda em missão, afirmava. O primeiro pensamento da manhã deve ser de gratidão, e o primeiro gesto de amor. Ela recomendava que ao abrir os olhos, a alma repetisse: Senhor, agradeço-te por mais um dia de vida. Fica comigo e faze deste dia uma continuação da tua vontade. Catarina ensinava que o modo como acordamos revela o que o Espírito fez durante a noite. Se o coração desperta leve, é sinal de que o céu visitou a alma. Se desperta inquieto, é convite à oração. Não desperdice o primeiro minuto do dia com distrações, dizia. Ele é o fio que te liga ao céu. Se o entregas a Deus, o resto do dia se alinhará à sua paz. Ela também via o amanhecer como um símbolo da ressurreição. Toda manhã é um pequeno domingo de Páscoa, dizia. A alma renasce do sono como Cristo renasceu do túmulo. Por isso, ela se ajoelhava ao lado do leito assim que acordava, mesmo nos dias de dor, e dizia: Senhor, levanto-me em teu nome. Que cada passo hoje seja um ato de amor. Em suas visões, Santa Catarina via anjos percorrendo o mundo ao nascer do sol, recolhendo as orações ditas na noite anterior e derramando sobre os fiéis graças invisíveis. As casas que rezam à noite são visitadas pela manhã, dizia. Quem dorme com Deus desperta com os anjos. Ela alertava também que ao acordar, o inimigo tenta logo distrair a alma com preocupações e ruídos. O demônio teme a oração da manhã, dizia, porque ela sela o dia antes que ele possa tocar. Por isso, o primeiro gesto deve ser espiritual. O sinal da cruz, um breve agradecimento, uma Ave Maria, um Pai Nosso. Esses gestos simples formam uma muralha luminosa que protege a mente e o coração. Santa Catarina ensinava ainda que as graças recebidas durante o sono devem ser confirmadas ao despertar. Agradece e guarda o que o Espírito te deu. Se a paz veio, conserva-a. Se uma inspiração surgiu, anota-a. Se um perdão brotou, cumpre-o. O que Deus semeia à noite floresce de manhã, mas é preciso cuidar para que o vento do mundo não arranque a semente. Ela dizia que o dia seguinte é sempre o reflexo do que a alma viveu na noite anterior. Por isso, quem dorme com raiva acorda cansado, mas quem dorme em oração acorda curado. A primeira respiração da manhã é a continuação da última oração da noite, dizia. Se adormeces em Deus, acordas com Ele. Em sua cela, Catarina gostava de olhar a luz entrar pela pequena janela e dizia que aquele momento era uma mensagem silenciosa de Cristo. A luz voltou, portanto. Ainda há tempo para amar. Cada manhã é uma nova chance de reparar, servir, começar outra vez. A santidade não está em não cair, mas em recomeçar com fé a cada amanhecer. Ela também comparava o despertar da alma ao abrir das flores ao sol. A oração é o sol que faz a alma desabrochar. Quando agradecemos ao acordar, abrimos o coração à providência divina. Quando reclamamos, fechamos as janelas por onde a luz entraria. A gratidão é a chave que mantém as bênçãos do céu sobre nós. Santa Catarina deixava um ensinamento para todos os que buscavam força espiritual. Se desejas que teu dia seja santo, consagra tua manhã. Dizia que é impossível começar o dia em oração e terminá-lo em desespero, porque Deus sustenta quem começa com Ele. A oração da manhã é o alicerce invisível sobre o qual se constrói a paz. Ela também recomendava um costume simples e poderoso: manter em casa um pequeno espaço de oração voltado para o nascente, onde a luz entra primeiro. A luz que toca o rosto de quem reza pela manhã é a mesma que iluminou os santos, dizia. É o olhar de Deus abrindo o dia para ti. O corpo, ao despertar, é sinal de que a alma recebeu de volta o sopro da vida. E é nesse instante que devemos reconhecer: não despertei por acaso, despertei por graça. Cada batimento é dom, cada amanhecer é convite. Acordar é ser ressuscitado em miniatura, dizia Catarina. Por isso, vive o dia como quem acaba de sair do túmulo com Cristo. Ela ensinava uma breve oração para o amanhecer, capaz de selar o coração para o dia inteiro. Senhor, agradeço-te por esta nova luz. Durante a noite visitaste meu coração e agora me chamas à vida. Que cada passo seja reflexo da tua vontade.
cada palavra semente de amor, cada gesto reflexo da tua paz. Guarda minha mente do ruído, meu corpo do cansaço, e minha alma da escuridão, que eu viva este dia em tua presença. Amém. Santa Catarina dizia que quando essa oração é feita ao acordar, o Espírito Santo permanece ao lado durante todo o dia, guiando decisões, suavizando dores e tornando o cotidiano uma extensão da eternidade. E assim, a noite e o dia deixam de ser contrários e se tornam aliados. A noite purifica, o dia testemunha, a alma repousa, o corpo serve, e o ciclo continua até que um dia o sono e o despertar se fundam para sempre no repouso eterno de Deus. Catarina concluía suas meditações dizendo: quem aprende a dormir com Deus aprenderá também a despertar no céu. E é isso que o Senhor deseja, que cada noite nos prepare para a eternidade e cada manhã nos ensine a recomeçar. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas almas que esperam por sua caridade. Reze por elas, ofereça uma missa, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma sofrida e o abraço eterno de Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Santa Catarina, desperta em mim a luz de Deus, e junte-se a esta corrente de fé e oração. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé.